Olá, boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu sou doutorando do PPG-Com da Universidade Federal de Juiz de Fora e, juntamente com o meu colega, o Vitor Almeida, nós escrevemos este artigo que é o Dois Lados do Atlântico, Panoramas da TV no Brasil, em Cabo Verde e Portugal. Devido ao problema das fortes chuvas que acometem o interior de Minas nas últimas semanas, que vem acarretando a queda de energia e, consequentemente, a perda de sinal da internet, eu optei por fazer esse vídeo com a apresentação para evitar quaisquer problemas durante o período da apresentação. Então espero que vocês possam compreender essa questão técnica. Bom, e o que nos levou a fazer esse trabalho? Bom, a televisão é um importante veículo de comunicação e ela moldou a cultura contemporânea dos países lusófonos, todos eles, sem exceção, inclusive dos territórios lusófonos, como Macau. Então, para a gente compreender o panorama atual do meio em 3 países, a saber, Brasil, Cabo Verde e Portugal, esse trabalho se propõe a fazer uma exploração sobre a situação atual da televisão aberta nos 3 estados citados. Como alicerce teórico, a gente usou os conceitos de lusofonia de Godoy, comunidades imaginadas de Anderson e ambiente internacional de Zahedini. A finalidade desse estudo é agregar dados documentais da televisão desses países e compreender o processo evolutivo do veículo para que seja possível compreender o estado atual no que tange a situação das empresas e do modelo seguido por cada um dos países. Ou seja, se o modelo de televisão que cada país seguiu é público, é privado ou é híbrido. E quando a gente fala de lusofonia, obrigatoriamente a gente tem que falar da CPLP. E o que é a CPLP? Bom, a CPLP é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ela é uma organização internacional formada por países lusófonos. Ela foi criada em 96 por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Curiosamente, a China, por meio de Macau, não participa da CPLP. O objetivo principal dessa organização é o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os países membros e a concertação político-diplomática entre seus Estados-membros, nomeadamente para o reforço de sua presença no cenário internacional. A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência, tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunicação social. A materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa. Sobre comunicação social, a CPLP tem essa importante plataforma que está descrita aqui, que é a PER. O que é essa plataforma? O que é esse produto? É uma plataforma onde a CPLP monitora e mapeia todos os processos vigentes de regulamentação da mídia no espaço lusófono. Então é muito importante para a gente ver quais são os modelos aplicados em determinado país e que poderiam ser aplicados, por exemplo, no Brasil, cuja regulamentação é muito baixa, é muito precária. Isso é muito importante que a gente acompanhe e saiba que a CPLP tem uma plataforma exclusiva para o acompanhamento desse movimento importante. Só que um fato curioso a respeito da CPLP e da nossa formação é que países geograficamente tão distantes, e a gente está falando de países que ficam na América, na África, na Europa e na Oceania, se unam por meio de um fator em comum que os agrega, que é a lusofonia. Isso é fundamental e vai nos ajudar a entender o que é a lusofonia. E no caso, a gente define a lusofonia como a comunidade formada por povos e nações que compartilham a língua e a origem portuguesas. Há que se destacar que esses países, todos que formam o ambiente lusófono, foram colonizados por Portugal, ou seja, existe uma clara linha de poder definida. A colonização ela partiu de Portugal e foi imposta aos outros países. E não apenas isso, mas é importante destacar que a globalização desfez boa parte das barreiras geográficas até então existentes. Porém, ainda nos dias de hoje, culturas diferentes existem nos países estudados, ou seja, mesmo vivendo e respirando a lusofonia, esses países têm culturas diferentes daquelas impostas pelo colonizador. E ao tratar os países lusófonos como parte de uma comunidade de países, como no caso a gente fez aqui com a CPLP, ou como um grupo único que se irmana em torno de uma característica que os une ao redor do aspecto linguístico,
ao reforço dessa comunidade imaginada da lusofonia, o que é uma comunidade que se agrega independentemente do seu espaço geográfico, mas mentalmente e socialmente ela se torna uma comunidade irmanada com algo. Então isso acontece porque a noção de comunidade pressupõe a homogeneização identitária, algo que não acontece em uma sociedade comum que tem a pluralidade como um de seus principais pilares. Então a lusofonia acaba aglutinando e agregando todas as diferenças possíveis e imagináveis que tenham dentro de um território. Porém, existe um detalhe da formação do ambiente internacional que é muito relevante, que é o seguinte: o ambiente internacional é anárquico, ele não tem um poder central governando o que os outros países devem fazer. Então, se esse ambiente internacional se caracteriza pelo Estado anárquico, como que você consegue traçar regramentos e associações por meio de instituições, como no caso da CPLP, por exemplo? Bom, o professor Danis Arredini, da PUC Minas, ele pontua aqui no ambiente internacional: o institucionalismo da escolha racional possui 4 propriedades. O primeiro é o emprego de série de pressupostos comportamentais. O segundo é a vida política como uma série de dilemas de ação coletiva. O terceiro é a interação estratégica na determinação das situações políticas. E a quarta é a ideia de acordo voluntário como origem das instituições. Com base nesses pressupostos, então, as instituições têm as seguintes funções: facilitar o estabelecimento de acordos mutuamente benéficos entre os governos, ou seja, é uma relação de ganha-ganha. Esses acordos provavelmente não seriam alcançados sem ação coletiva. E também a coordenação e colaboração para a redução de conflitos. Dentro do ambiente internacional, a lusofonia não encontra apenas respaldo para ser uma comunidade imaginada, mas também ela se transforma em uma aglutinadora transnacional e instituição pluriestatal consolidada, no caso, claro, da CPLP. E existe um autor, o Lourenço, que considera a CPLP um refúgio imaginário de uma grandeza que Portugal não tem mais. O fato é que a lusofonia existe, e a CPLP também, e ela é uma instituição internacional respaldada pelos pares estatais que a fazem existir, conforme as definições que o professor Danis Arredini nos apresenta. E agora, passada essa parte teórica, vamos então para a parte analítica com o panorama da TV no Brasil, em Cabo Verde e também em Portugal, que são os nossos 3 países analisados. Vamos falar da TV do Brasil. Bom, nós analisamos 5 canais abertos free-to-air FTA, a saber, Globo, SBT, Record TV, Bandeirantes e TV Brasil, que em tese é a maior TV pública do país. Um dado fundamental para a gente entender o poder da TV no Brasil, representada pelo personagem na foto aqui, o Roberto Marinho, o fundador da TV Globo, das organizações Globo, é que 97,2% dos brasileiros têm TV em casa. E 77% dos brasileiros veem TV 7 dias da semana, segundo os dados do Anuário de Mídia da Presidência da República. Um fator interessante da nossa televisão, e isso vem desde 1948, quando a TV no Brasil começou em Juiz de Fora, é que o nosso sistema de televisão ele é privado, ele foi baseado no modelo dos Estados Unidos, né? E a TV brasileira ela é operada por entes privados que recebem a concessão do Estado, né? Então o ente privado dá ao Ministério das Comunicações, dá ao Estado um valor monetário para explorar aquele sinal durante um período de tempo, sendo renovável sem problemas, e ganha o direito à concessão. E um detalhe da nossa televisão é que vários veículos de mídia estão nas mãos dos mesmos grupos, impedindo a pluralidade de opiniões. Então, por exemplo, se você assiste uma notícia na TV Globo, no Jornal Nacional, ela vai reverberar no G1, no Jornal o Globo, no Jornal Extra, na Globo News, em outros serviços que a Globo tem, na rádio CBN. A mesma coisa acontece com o grupo Bandeirantes. A notícia que você ouve numa rádio Bandeirantes ou na rádio Band News, ela vai ser transmitida também na Band News TV, na TV Band, no Jornal Metro, nas outras emissoras do grupo Bandeirantes, porque a gente não pode esquecer que a grande força da Band está no rádio.
Então a gente tem uma concentração que atrapalha a pluralidade de informações, as diferentes visões. Se você consome a notícia de um grupo, provavelmente você vai consumir a mesma notícia em diversos veículos do mesmo grupo. Já sobre a TV em Cabo Verde, nós analisamos 5 canais abertos. A Pública TCV, a RTP África, que é o canal público português que tem sinal nos PALOP, né, nos países de língua portuguesa da África, a Record TV Cabo Verde, que pertence à Record brasileira, e a TVer, que é um canal privado. A operação da TV em Cabo Verde ela é tardia, ela começa em 1984 com o canal público, né, com a atual TCV, quase 10 anos após a independência do país. Por conta da Revolução dos Cravos. Mas os testes começaram com esse senhor da foto, Hilário Brito, que era um engenheiro dos Correios de Cabo Verde. Ele foi o primeiro a colocar sinal de televisão em Cabo Verde. Os testes então começaram em 1975. Até então, até o seu início, até 2005, 2006, o sistema em Cabo Verde era público, era apenas público. Só que ele se transformou em híbrido, porque hoje Cabo Verde possui canais públicos e privados no sinal aberto. E o sistema é extremamente bem regulamentado, ele é bem regulado pela Autoridade Reguladora da Comunicação Social de Cabo Verde, a ARC, e a Direção-Geral da Comunicação Social. Já em Portugal nós analisamos 3 canais. A RTP, e aqui por gentileza a gente considera a RTP como RTP1, RTP2 e RTP Memória, que são os 3 canais RTP em sinal aberto. A SIC, a Sociedade Independente de Comunicação, do ex-primeiro-ministro Pinto Balsemão, e a TVI, que hoje que foi inicialmente um canal da Igreja Católica e hoje pertence ao grupo Prisa. O Estado português manteve um monopólio de 1957 do sinal televisivo até 1992, quando de fato veio o primeiro canal privado, a SIC, que era uma parte do negócio pertencia à TV Globo, que já estava preparando a sua saída de Mônaco, lá da Tele Monte Carlo. Um fato interessantíssimo da TV em Portugal, sobre a sua influência perante o povo português, é que o atual presidente de Portugal foi eleito graças à televisão. O atual presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, ele foi um ex-comentarista da TVI, ele tinha uma grande audiência, como se ele tivesse um editorial aqui no Brasil, no Jornal Nacional, onde ele pudesse falar sobre diversos assuntos. E ele ganhou a eleição para a presidência por conta disso. Ele era um nome proeminente na televisão portuguesa e conseguiu se cacifar para presidente. A regulamentação em Portugal também funciona muito bem. Ela é feita pela entidade reguladora para a comunicação social, a ERC, que regula toda a comunicação do país, inclusive as notícias que são veiculadas e que porventura possam ter algum problema ético. Uma coisa importante de se ressaltar nisso é que a TV segue caminhos distintos e antagônicos no Brasil e em Cabo Verde e Portugal. Porque, apesar dos períodos diferentes de desenvolvimento, os 3 países têm sistemas híbridos de televisão, ou seja, você consegue conviver com o público e o privado. Só que o Brasil tem um problema, a gente não consegue entender a diferença entre os 2 sistemas, porque a nossa cultura é do sistema privado. E com isso, muita gente acha que o sistema público tem que dar audiência e lucro, o que não é verdade. Só que, se a gente pegar o principal produto da TV pública brasileira, que é programa infantil, esse produto dá lucro e dá audiência, o que mostra que é possível investir nisso pensando em lucro e audiência. Para Cabo Verde e Portugal, pelo contrário, a compreensão da separação dos sistemas público e privado é muito claro, porque o sistema inicial foi o público e depois se abriu ao mercado privado. E isso é bom para o mercado e para o público, porque as pessoas entendem a diferença, entendem a necessidade de leis robustas e o sistema público investe em pessoal, em programação, em coisas para de fato concorrer na audiência com o sistema privado. E algo une os 3 países no que tange a televisão, a falta de espaço para novos players. Cabo Verde, agora com a digitalização do sinal de TV, vai abrir novos canais privados, mas sem explicar os benefícios e apoios. Portugal já não vai abrir mais canais, isso já está certo,
E o Brasil tem um problema, nós temos crise de anunciantes, né? O sinal não consegue se expandir, o financiamento do mercado, a falta de financiamento leva à venda de horários e você não consegue abrir novos canais. Essas são as nossas referências bibliográficas. Agradeço a atenção de vocês. Nossos contatos estão aqui embaixo. Qualquer dúvida, basta entrar em contato tanto com o Vitor ou comigo que a gente responde essas dúvidas. Uma boa tarde.